Olha o que a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: Vós me buscarei e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Gente, olha como é que Jesus é lindo. Você dá o primeiro passo, quando você tem aquele desejo de buscar a Deus, está perdido, não sabe por onde começar, tá com vontade, mas está com preguiça, tem desejo, mas não tem ação. Só vontade e sem ação não vale de nada. A Bíblia diz assim, que a fé sem ação, né, não vale nada. Nós temos que ter fé e temos que, ao mesmo tempo, fazer obras, ler Bíblia. Então, ele diz isso, que ele se faz encontrar facilmente, quando nós damos o primeiro passo para, lá vai eu aqui, gente, as muriçoca, para começar a buscar, é do interesse de Deus que você permaneça. Então, ele facilita as coisas para a gente, não só para mim, mas para vocês. Como eu disse no outro vídeo, tem dias que a gente está desanimado, mas é naquele momento que você fala para você mesmo: eu estou desanimado, mas eu vou assim mesmo. Eu digo, né? Eu já ouvi essa frase, que essa frase não é minha, que o corajoso não é aquele que vai cheio de coragem para enfrentar algo, mas aquele que foi como Jesus, que foi morrendo de medo, né, sabendo o que ele ia enfrentar, mas ele foi. O verdadeiro campeão, o verdadeiro corajoso é aquele que vai morrendo de medo, né? Então, eu sei que a vida não é fácil. O doutor Laí Ribeiro diz que a gente já nasce chorando, é porque a gente já sabe mais ou menos o que vamos encontrar aí pela frente. De uma certa forma, ele tem razão. A vida não é fácil para ninguém, né? Mas com Deus as coisas se tornam mais leves, até pelo quando a gente passa por uma perda de alguma pessoa amada, querida. Deus ele vem com bálsamo, com refrigério, com a paz, né? E a gente começa a entender as coisas. Deus diz assim, que a vontade de Deus é boa, perfeita, a Bíblia diz, né? Perfeita e agradável. Nós precisamos entender, mesmo quando isso dói na gente, isso corta, ele diz que nós temos que acreditar e ter fé e permanecer. Porque para ele fazer a obra em nós temos que permanecer, mesmo com preguiça. Porque ele disse: Venha a mim como estás, do jeito que você estiver, pecando, o que pecado você estiver cometendo. Muitas pessoas se afastam de Deus porque pensam que ele não quer saber de você. O inimigo de nossas almas, ele coloca esses pensamentos na sua cabeça. Não, Deus não te quer porque você está pecando. Deus não quer saber de você porque você está fazendo isso e aquilo. É mentira. Porque a Bíblia diz que Satanás veio no mundo para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz também que ele é o pai da mentira. Ele é o grande mentiroso. Ele implanta em nós, na nossa mente, muitas mentiras que nos afastam do Senhor. Se Jesus deu a vida pelos pecadores, você acha mesmo que se você se chegar na presença de Deus com o coração aquebrantado, com desejo verdadeiro, Deus vai se afastar de você? Não, Deus ele vai te amparar e vai te ensinar, mas depende de você, porque Deus não é mal educado, né? Ele não entra sem bater, ele não entra sem pedir licença. Então, minha gente, vamos buscar. O fim está próximo. Coisas estão acontecendo no mundo assim, atrocidade com criança, com idoso, com animais. Então, o Satanás, ele já cegou o entendimento das pessoas, de algumas pessoas, né? E as pessoas estão duras, secas, rígidas e distantes de Deus cada dia mais. O pecado, ele está invadindo as casas das pessoas e elas estão aceitando esse pecado como algo natural, como algo normal. O normal, ele já invadiu a mente das pessoas. A Bíblia diz que a humanidade sofre por falta de sabedoria e Satanás está aproveitando isso, a internet, a distração. A nossa geração é a geração mais distraída que existe, sabe? As pessoas, os filhos com os pais, esposos com esposas e por aí vai. É uma bagunça, ninguém sabe de mais nada e ninguém está feliz. A gente tem muita liberdade, mas ninguém está satisfeito com o que tem, com como é que tá. Então tá uma bagunça, então vamos organizar nossa casa e buscar a presença, porque Deus ele vai nos orientar e ele vai preencher todas as lacunas que está dentro de nós, porque assim você pode ter todo o ouro do mundo, mas aquele vazio dentro de você latejando ali pela presença de alguma coisa, que aquela alguma coisa que eu quero dizer
Deus, é a presença de Deus, porque nada preenche ouro nem prata, não preenche o vazio, o lugar de Deus dentro de você, né? Você pode até servir outros deuses, mas o lugar de Deus vai ficar lá. Porque nós somos criaturas. Como eu disse no outro vídeo, nem todos são filhos de Deus, mas todos foram criados. Porque para você ser filho de Deus, você tem que dizer: Senhor, o Senhor é meu Pai, eu sou tua filha. Você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu também já disse em outros vídeos que, que aceitar Jesus não é migrar de uma religião para outra. Aceitar Jesus é abrir o seu coração e dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha comunhão contigo, entra na minha vida espiritual, sentimental, né, no financeiro, no relacionamento com meu marido, com meus filhos. É isso, é você dar liberdade, abrir as portas, carta branca para Jesus entrar na tua vida e mudar. Muitas das vezes a gente está afundado em tantas coisas e você não sabe como sair de lá. Às vezes essa palavra aqui, ela vai te dar um norte, vai te dar, abrir a sua mente e dizer: não, é por aqui. Tem muitas pessoas assim, atordoadas, sem saber como agir, igual barata tonta, né? Então, por isso que eu digo tanto, todo dia eu peço para vocês: curta esse vídeo, comenta e compartilhe, porque a palavra de Deus, essa não é a minha palavra. É a palavra de Deus, ela tem o poder de abrir os olhos, de dar direção, trazer sabedoria, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que vai entrando, né, e vai limpando e vai trazendo tudo e tirando tudo que não presta e acrescentando tudo que é bom. E esse é meu conselho para vocês. Essa é a palavra de Deus, né? O meu conselho vai ser sempre esse: leia a Bíblia de vocês. Leia a Bíblia de vocês e vocês vão, né, ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que servir a Deus é fácil. Ele mesmo disse: pegue sua cruz e siga-me, né? Não é fácil, mas é isso, nós precisamos permanecer para que o sobrenatural, o sensacional de Deus aconteça em nossas vidas, tá bom? Curta esse vídeo, comenta, compartilha, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.